Na sequência agora o que eu tenho é um exercício, na verdade, simples na minha opinião e um outro um pouco simples. Exercício de divisão de polinômios, sim, mas não é para a gente efetuar a divisão. No exercício 3, que é um exercício extremamente fácil, ele diz, dividindo-se o polinômio P por esse polinômio, ou seja, ele é o divisor, obtém-se um quociente e um resto. Ele deu aí, né, a divisão de P por D vai dar um quociente Q e um resto R. E fez a pergunta elementar. Qual é esse polinômio? Simplesmente eu vou usar esse teorema. Divisor vezes quociente acrescido do resto. Divisor vezes quociente mais resto. Porque quando você faz a divisão, desde o algoritmo de Euclides a gente aprende isso, que esse número, né, com Euclides a gente aprende número, é igual a esse vezes esse acrescido desse. Dividendo é igual a divisor vezes quociente mais resto. O mesmo ocorre com polinômio. Então, essa questão, na verdade, é extremamente fácil. A gente simplesmente vai precisar fazer esse produto aqui e acrescentar isso aqui para obter a resposta da questão. Já a outra questão, a quarta questão, eu diria que é uma extensão desse exercício, porque ela segue no princípio da mesma maneira. Tem um polinômio P que dividido por D vai dar um quociente tal, um resto tal. Ou seja, a partir disso eu vou conseguir achar esse polinômio. Não tem como eu pensar em chave aqui, eu não tenho dividendo, entendeu? A saída é única aqui. Eu vou pensar esse polinômio, então eu vou ser capaz de achar esse polinômio P. Só que a questão foi além. Aí depois ele faz uma outra divisão. Então se eu pegar esse P que vai ser encontrado aqui e dividir pelo polinômio x mais 1, qual é o resto? Essa questão é uma extensão dessa, mas ambas começam do mesmo jeito. A gente tem que achar o polinômio. X à quarta menos x ao quadrado. 2x ao cubo menos 2x, menos 3x ao quadrado, mais 3. Vou tirar esse parêntese, não tem necessidade. Aí eu vou acrescentar o resto, mais 2x menos 3. Simplesmente somei e acabou o exercício. X à quarta, 2x ao cubo. Aí eu tenho os quadrados, né? Menos 4x ao quadrado. Os termos em x vão sumir, 2x e menos 2x, e o termo independente também some, está aí o meu polinômio, x à quarta mais 2x ao cubo menos 4x ao quadrado, exercício extremamente fácil, exercício de uma linha de conta, né? Duas linhas de conta. Letra D. Já a questão 4, eu diria que é uma extensão da questão 3, porque o princípio dela é idêntico. Existe um polinômio p de x que dividido por esse polinômio vai largar esse quociente e deixa um resto 4x mais 1. Só que o exercício ele finaliza com a outra pergunta. Se eu pegar esse tal p de x e dividir por, vou chamar de d1, por um outro polinômio que é x mais 1, a pergunta da questão é: qual o resto, digamos assim, dessa segunda divisão? Então, esse exercício é uma extensão do de cá. Eu preciso achar o p de x para finalizar a questão. Porém, a finalização desse exercício tem 3 saídas. Aí, dependendo da sua escolha, pode ser mais breve ou mais demorado. Vamos nessa. P de x é igual a dx, x ao quadrado menos 2x mais 1, vezes qx, 2x ao quadrado mais x menos 1, mais o resto, mais 4x mais 1. Para concluir a questão, eu posso multiplicar esse polinômio, achar o polinômio de grau 4 e depois pegar esse polinômio de grau 4, dividir pela chave por esse polinômio. Aí eu vou achar o resto. Segunda saída, eu posso multiplicar esse polinômio, achar o polinômio de grau 4 e fazer a divisão pelo método de Ruffini, bem mais prático que a chave, já que o divisor é de primeiro grau. Terceira saída, eu posso multiplicar esse polinômio ou não. Como o exercício pergunta o teorema do resto e depois usar o teorema do resto para achar esse resto. Se o divisor é de primeiro grau, o teorema do resto garante que o resto da divisão é P da raiz do divisor. Então o que eu vou fazer na verdade é achar a raiz do divisor, já que ele é de primeiro grau, e o teorema me garante que o resto é P de menos 1. Então, assim, para calcular P de menos 1, eu posso multiplicar o polinômio, encontrar o polinômio e depois substituir menos 1. Ou, como eu falei, ou não. Eu posso simplesmente substituir o menos 1 aqui.
Então vamos lá, eu vou achar o resto substituindo menos 1 no lugar do x. Menos 1 ao quadrado dá 1. Menos 2 vezes menos 1 dá 2. Mais 1. Vezes menos 1 ao quadrado dá 1. 1 vezes 2, 2. Menos 1 no lugar do x. Menos 1. Mais 4 vezes menos 1 dá menos 4. Então, deixa eu tirar esse mais. Mais 1. Então, assim, para eu calcular o p de menos 1, eu não preciso necessariamente multiplicar. Se quiser multiplicar, pode. Uma vez o polinômio multiplicado, como eu falei, aí você teria 3 saídas para o exercício. Para minha sorte, isso aqui é 0. Então, eu teria 4, só para enfeitar, né? Vezes 0, menos 3. Daí, o resto dessa divisão vale menos 3, como eu falei, né? É uma extensão do exercício 3, porque o exercício 3 só quer o polinômio. Aqui, depois de encontrar o polinômio, eu tenho que pensar em algo mais. O fato é que a resposta está aí, menos 3.